Fachada do STF, imagem se abre para as laterais, em letras brancas, direto do plenário. Direto do plenário está de volta com as imagens do plenário. Na bancada do direto do plenário, Carlos Eduardo Cunha, apresentador. Para a segunda parte da sessão plenária da tarde. Apresentador virado para o telão. Como sabemos, estamos agora acompanhando o julgamento da ação penal 1025, Ministério Público contra Fernando Collor, ex-senador, e outros em diversas acusações que terão de ser julgadas agora pelos ministros. A continuidade do julgamento, com a continuação do voto do ministro Edson Fachin, relator, você acompanha ao vivo direto do plenário. Aberta a sessão, renovando minhas saudações a todos, inclusive aos ministros. Retoma a sessão no plenário do Supremo, a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Presente de forma remota. Dando continuidade ao julgamento da ação penal 1025, eu devolvo a palavra ao eminente relator para que prossiga em seu voto. Muito obrigado, senhora presidente. Examino, portanto, agora o mérito da ação penal. E, como se sabe, o exame de mérito da ação penal, não apenas nesse... Retoma para o voto o excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin. Está jungido ao princípio da legalidade estrita que vige no direito penal brasileiro, enunciado no próprio inciso 39º do artigo 5º da Constituição e no artigo 1º do Código Penal. Ou seja, ministros julgam a ação contra o ex-senador Fernando Collor por corrupção passiva, lavagem de dinheiro. Incriminadora somente se revela legítima quando comprovada E participação em organização criminosa. Ação penal 1025. De todos os elementos que compõem o tipo penal. A primeira imputação constante desse caderno processual diz respeito ao delito de corrupção passiva. Como sabemos, esse tipo penal está encartado no título do Código Penal, que define os crimes contra a administração pública, tutela a moralidade administrativa, tendo por finalidade coibir e reprimir a mercancia da função pública, cujo exercício deve ser pautado exclusivamente no interesse público. A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal considera que a perfeita subsunção da conduta ou tipo penal exige a demonstração de que o favorecimento negociado pelo agente público se encontre no alcance das atribuições para a função que exerce. Logo, ainda que o retardamento, a prática ou a omissão de ato de ofício em infração ao dever funcional seja previsto pelo legislador como causa de especial aumento da pena do crime de corrupção passiva, é pressuposto para a configuração do ilícito que a vantagem indevida solicitada, recebida ou prometida e aceita pelo agente público sirva como contraprestação à possibilidade de sua atuação viciada no espectro de atribuições da função pública que exerça ou que vem exercer. No entanto, a configuração do delito prescinde da efetiva prática do ato de ofício por parte do agente corrompido. Na pauta, a ação penal número 1025, Ministério Público Federal contra Fernando Afonso Collor de Mello e outros. A incidência da causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1º do artigo 317 do Código Penal, por revelar maior gravidade na afetação do bem jurídico tutelado pela norma. Nesse sentido, cito, dentre outros, o inquérito 3705 da relatoria do ministro Gilmar Mendes, segunda turma, julgamento publicado em 15 de setembro de 2015, e o próprio julgamento da ação penal 470, na relatoria do ministro Joaquim Barbosa, julgada nesse pleno e publicada em 22 de abril de 2013. No caso em tela, os delitos de corrupção passiva são atribuídos ao acusado Fernando Afonso Collor de Mello, no exercício das funções de então senador da República entre os anos de 2010 e 2014, pelo fato de ter solicitado e aceitado promessa nesse sentido e recebido vantagem pecuniária indevida com a intermediação e auxílio
de Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos e Luiz Pereira Duarte de Amorim, respectivamente, para, a partir da indicação de quadros, a diretorias da BR Distribuidora S.A. e subsequente manutenção dos indicados, viabilizar o funcionamento de organização criminosa voltada para a prática de crimes no âmbito da aludida sociedade de economia mista, omitindo-se ainda quanto ao cumprimento do seu dever parlamentar de fiscalização da administração pública federal. Por se tratar de questão essencial à configuração do crime de corrupção passiva, cumpre perquirir, num primeiro momento, seu apoio político envidado na indicação a cargos públicos ou para manutenção de agentes neles investidos, se insere no âmbito da atuação funcional do parlamentar. Ao meu sentir, a depender das circunstâncias fáticas verificadas em cada situação concreta, a resposta deve ser afirmativa. Com efeito, não se desconsidera que a doutrina, a exemplo da obra atilada de César Roberto Bittencourt, em seu Tratado de Direito Penal, sustenta que o crime de corrupção passiva exige ser necessário que a ação do funcionário corrupto seja inequívoca, demonstrando o propósito do agente de traficar com a função que exerce. É indispensável, diz o professor Gaúcho, que a ação do sujeito ativo tenha o propósito de vender, isto é, comercializar a função pública. Nessa linha, como sublinhado pelas defesas técnicas com referências ao direito comparado, argumenta-se que hipóteses como a dos autos, em que o valor indevidamente percebido, em razão do exercício da função parlamentar, dá-se em troca de apoio político para a manutenção de um determinado agente, ora corruptor, ora partícipe da corrupção passiva, em cargo público, de onde pratica ou viabiliza a prática de ilicitudes, não se traduzindo em qualquer contraprestação configuradora de corrupção passiva, porquanto a indicação, nomeação e exoneração do titular desses cargos não se insere na esfera das atribuições parlamentares. Nada obstante, penso de modo diverso, consoante já afirmado em julgamento pretérito. Entendo que a tese não resiste à compreensão completa das atribuições parlamentares no regime constitucional vigente no Brasil. É que importa ter em mente as próprias peculiaridades do sistema presidencialista brasileiro, em que as atividades parlamentares não se resumem à apreciação e proposições de atos legislativos, mas vão além disso, franqueando seus congressistas participação ativa nas decisões de governo. A própria configuração constitucional do regime presidencialista brasileiro confere aos parlamentares um espectro de poder que vai além da mera deliberação a respeito de atos legislativos, tanto que a participação efetiva de parlamentares nas decisões de governo, indicando quadros para o preenchimento de cargos no âmbito do Poder Executivo, é própria da dinâmica do sistema presidencialista brasileiro, que exige uma coalizão para viabilizar a governabilidade. Essa dinâmica não é em si espúria e pode possibilitar, quando a coalizão é fundada em consensos principiológicos éticos, numa participação mais plural na tomada de decisões, usualmente no presidencialismo, a cargo do Poder Executivo. Todavia, quando o poder do parlamentar de indicar alguém para um determinado cargo ou de lhe dar sustentação política para nele permanecer, é exercida de forma desviada, voltado esse proceder à percepção de vantagens indevidas, a um evidente mercadejamento da função pública, aos moldes, ao menos, em que é organizado o sistema constitucional político-partidário brasileiro. Logo,
a singela assertiva de que não compete ao parlamentar nomear nem exonerar alguém de cargos públicos vinculados ao Poder Executivo, desconsidera a organização constitucional do sistema presidencialista brasileiro. Não fosse isso, deve-se ter em mente que a Constituição da República expressamente confere a parlamentares funções que vão além da tomada de decisões voltadas à produção de atos legislativos, particularidade que não passou despercebida deste tribunal quando do julgamento da ação penal 470, como restou nítido de trecho de acórdão que reproduzo no voto, eis que, naquela oportunidade, os eminentes ministros que compunham este plenário se manifestaram sobre essas peculiaridades das atribuições de parlamentares e reproduzo trechos do voto, fazendo, inclusive, referências a essas atribuições, também à luz mesmo do regimento interno da Câmara e da Casa Alta do Congresso Nacional. Por todos esses fundamentos, como anotei, inclusive, em julgamentos anteriores, afirmo ser plenamente viável a configuração do crime de corrupção passiva previsto no caput do artigo 317 e parágrafos do Código Penal, quando a vantagem devida é solicitada, recebida ou aceita pelo agente público em troca da manifestação da força política que este detém para a condução ou sustentação de determinado agente em cargo que demanda tal apoio. Não foi outra a conclusão adotada pela segunda turma deste tribunal, com a pontual ressalva por parte do eminente ministro Ricardo Lewandowski, por ocasião do julgamento da ação penal 996, que concluímos em 29 de maio de 2018. Destaco, ademais, ainda à guisa de precedência, que por ocasião do juízo de admissibilidade... Ministro julgou a ação contra o ex-senador Fernando Collor por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. AP 1025. Ministério Público Federal contra Fernando Afonso Collor de Mello. A denúncia foi recebida pela maioria dos integrantes da colenda turma. O eminente relator ministro Ricardo Lewandowski sublinhou com veemência, inclusive, a desnecessidade de indicação de ato de ofício inerente à função parlamentar para a caracterização do crime de corrupção passiva, já que essa circunstância não compõe a descrição do respectivo tipo penal. E transcrevo no voto as conclusões exaradas por Sua Excelência no acórdão publicado em 19 de dezembro daquele ano de 2018. E, portanto, lá aquelas conclusões foram expostas em julgamento de proposta acusatória formulada em detrimento do senador da República, exatamente como ocorre no presente caso. À luz de todas essas premissas e examinando o quadro vertente, tem-se que o conjunto probatório produzido no decorrer da instrução criminal demonstra que, no período delimitado na peça inicial acusatória, as indicações à presidência e diretorias da Petrobras S.A., na sua subsidiária BR Distribuidora, em decorrência da coalizão buscada pelo governo federal, foram efetivamente repartidas entre o Partido dos Trabalhadores e o Partido Trabalhista Brasileiro, como forma de prestigiar o apoio político negociado com essa última agremiação à base governista no Congresso Nacional. Ressalto uma vez mais que os eventuais ilícitos praticados no contexto da atuação do Partido dos Trabalhadores no âmbito da BR Distribuidora constituem objeto da ação penal 1019. Aqui, nesta ação penal 1025, entendo que a versão acusatória, sem embargo dos judiciosos argumentos da ilustrada defesa, é amparada pelas seguintes provas. 1. Declarações prestadas em juízo por Nestor Cunha Cerveró.
2. Declarações prestadas por Ricardo Ribeiro Pessoa, gestor da UTC Engenharia S.A. e responsável pelas tratativas que culminaram em contratações espúrias com a BR Distribuidora. 3. Pelas declarações prestadas à autoridade policial pelo então diretor de Operações e Logísticas da BR Distribuidora, José Zonis. 4. Pelo registro de acesso do acusado, Fernando Afonso Collor de Mello, à sede da BR Distribuidora, justamente no período delimitado na peça inicial. 5. Em documentos apreendidos na residência do então senador da República, Fernando Afonso Collor de Mello, referente a temas ligados à BR Distribuidora e que estão relacionados, e aqui indico o número de todos os anexos dos autos e anexos do auto de apreensão na ação cautelar 3909. E 6º, em informação extraída de mensagens encontradas em aparelho de telefone celular pertencente a José Adelmário Pinheiro Filho, apreendido pela autoridade policial em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido nos autos que aqui menciono. Destaco que, em diligência autorizada pelo saudoso ministro Teori Zavascki, na ação cautelar 3909, a autoridade policial apreendeu na residência do então senador da República diversos documentos ligados a temas da BR Distribuidora S.A. e transcrevo a título ilustrativo no voto esses documentos, dentre eles, documento endereçado à BR Distribuidora aos cuidados de Mauro Costa Almeida, referente à operação mercantil de postos de abastecimento, e aqui indicam os postos em localidades do Distrito Federal, enviado por Roberto Wagner Monteiro. Documento da Destilaria Briso Limitada, destinado à Petrobras Distribuidora S.A., de 24 de abril de 2010. Documentos endereçados à Petrobras Distribuidora S.A. das empresas Usina Alvorada, Norte e Sul e Usina Sapucaia, entre outros documentos ali apreendidos. Tal documentação foi apreendida, repito, na residência do Corréu Fernando Afonso Collor de Mello, em 17 de julho de 2015, bem demonstra a proximidade com a qual exercia ingerência sobre a BR Distribuidora, em decorrência do cargo ocupado e da influência política de que era detentor à época dos fatos, conforme narrado na peça inicial acusatória. Os referidos elementos de prova, colhidos por intermédio de busca e apreensão, portanto, não estamos aqui apenas em depoimentos de colaboradores. Os elementos de prova, colhidos por intermédio de busca e apreensão, autorizada por esse Supremo Tribunal Federal, demonstram que o aludido acusado detinha informações a respeito dos negócios firmados pela BR Distribuidora muito mais profundas do que as divulgadas pelos meios de comunicações regulares da situação econômica das empresas brasileiras, como alega nas próprias palavras a defesa técnica, natureza da qual seguramente não se reveste, como visto os documentos apreendidos, que aqui mencionei apenas alguns, à guisa de exemplo. Tal ascendência materializada em indicação para cargos estratégicos na estrutura da BR Distribuidora foi retratada em matéria jornalística, sim, em 27 de outubro de 2010, cuja íntegra se encontra no apenso 5º do inquérito 3883, no qual se noticiou a indicação pelo réu, então senador, de José Zonis, à Diretoria de Operações e Logística, informação que foi endossada pelo então ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, e pelo líder do Partido Trabalhista Brasileiro e então senador da República, Jim Argelo. Nesse sentido, elucidativa é a informação que se extrai de mensagens encontradas em aparelho de telefone celular pertencente a José Adelmário Pinheiro Filho, apreendido pela autoridade policial
em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido nos autos tais e analisado também no interesse da investigação, levado a efeito no inquérito que deu origem à presente causa penal. Como se infere do excerto que a seguir transcrevo no voto, o aludido empresário, que posteriormente tornou-se colaborador da Justiça, foi informado por interlocutor identificado apenas pelo nome Paulo, que 2 cargos sobre os quais o acusado, Fernando Afonso Collor de Mello, tinha ascensão no âmbito da BR Distribuidora, foram requisitados, abre aspas, pela mulher, fecha aspas, sendo tranquilizado em relação a um dos substitutos. E aqui transcrevo esses excertos. O conteúdo da troca de mensagens, cujo acesso se deu por intermédio da busca e apreensão, realizada mediante autorização judicial, retrata fato ocorrido no dia anterior, 8 de julho de 2013, no âmbito do Conselho de Administração da Petrobras Distribuidora e registrado em ata, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, na parte 5, edição 132, de 19 de julho de 2013. Da leitura do aludido documento, extrai-se que, na ocasião, Wilson Reichenbach da Silva, conhecido como Wilson Silva, foi eleito para ocupar o cargo de diretor de operações e logística, em complemento ao mandato do substituto José Zonis, ao passo que, em substituição a Luiz Cláudio Caseira Sanches, para ocupar a diretoria de rede de postos de serviço, foi eleito Luiz Alves de Lima Filho. Tais indicações, como já disse, são inerentes ao presidencialismo de coalizão que caracteriza o sistema de governo praticado na República Federativa do Brasil, do que não resulta por si só contrariedade ao ordenamento jurídico que rege o Estado de Direito Democrático. Sem embargo, a utilização indevida do capital político conquistado por intermédio da aliança governamental ajustada, seja pelo abuso, seja pelo desvio de poder dele decorrente, é o que se revela capaz de ofender bens jurídicos sensíveis aos objetivos fundamentais da República, como esculpidos no artigo 3º da Constituição Federal, merecendo por isso a tutela que a própria Constituição prevê, que é a tutela do direito penal. Portanto, desborda a razoabilidade a afirmação feita pela defesa técnica por ocasião das alegações finais, no sentido de que, a partir da premissa adotada na denúncia, e são palavras de folha 7.443, o parquê, o Ministério Público, deveria, por dever de coerência, denunciar os outros 80 senadores da República e os 503 deputados federais, até mesmo todos os cidadãos. Tal generalização, digo eu, não se coaduna com o postulado da responsabilidade penal subjetiva, alicerce do direito penal alinhado aos objetivos e princípios emoldurantes do Estado de Direito Democrático, mormente razão do dever específico de fiscalização atribuído ao cargo ocupado pelo acusado, Fernando Afonso Collor de Mello. Portanto, senhora presidente e eminentes pares, colocada esta premissa, o voto que venho começando a proferir passa a perquirir seu conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, portanto, como estabelecido em juízo, é idôneo a suportar as teses acusatórias à luz dessa premissa, e passo a examinar as 4 imputações que estão no primeiro bloco quanto ao mérito, que diz respeito à corrupção passiva, e a primeira é quanto à alegada tipicidade das condutas narradas na peça inicial em razão da natureza jurídica da BR Distribuidora. Pois bem, digo então que antes de se proceder ao escrutínio probatório compartimentado acerca das contratações espúrias narradas na denúncia, cumpre analisar a tese exposta pela defesa técnica para sustentar a tipicidade das condutas
em razão da natureza jurídica ostentada pela BR Distribuidora, que, como sabemos, está nos autos, é uma sociedade de economia mista subsidiária da Petrobras S.A. Entendo que está assentada a possibilidade e, portanto, a viabilidade da configuração do delito de corrupção passiva mediante a indicação e sustentação de quadros aos cargos diretivos de sociedades de economia mista ou empresas públicas em razão do exercício desviado das funções parlamentares, que não decorrem só da investidura no mandato eletivo, mas da adesão aos propósitos governamentais que caracterizam o presidencialismo de coalizão, afigurando-se, em meu modo de ver, prescindível, desnecessária, a perquisição da natureza jurídica da entidade em cuja espacialidade ocorreram os fatos denunciados, já que a imputação, no caso em tela, não alcança os diretores nomeados e que teriam viabilizado as contratações espúrias. Em outras palavras, concentrando-se as acusações no exercício viciado da atividade parlamentar por parte de um dos réus, que é considerado funcionário público nos termos do caput do artigo 327 do Código Penal, para o qual teriam concorrido os demais, mostra-se indiferente para a configuração do crime de corrupção passiva, a natureza jurídica da sociedade de economia mista, no âmbito da qual se deram os fatos. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desse tribunal é firme no sentido da incidência de equiparação ao conceito legal de funcionário público para fins penais aos ocupantes de cargos e funções de sociedade de economia mista, conforme elucidam numerosos precedentes, dentre eles o habeas corpus 79823, da relatoria do eminente ministro Moreira Alves. Portanto, entendo que não procede a tese da atipicidade das condutas narradas na inicial acusatória suscitada pela defesa técnica. Passo agora ao contrato de troca de bandeira de postos de combustível celebrados entre a DVBR e a BR Distribuidora. Aqui, senhora presidente e eminentes pares, me coloco, sem dúvida alguma, à disposição para debater com o colegiado, mas, de qualquer sorte, embora aqui o conjunto probatório, neste ponto, permitisse a conclusão pelo efetivo recebimento por parte de Pedro Paulo Bergamassi e de Leoni Ramos de recursos retirados de estabelecimentos pertencentes a derivados do Brasil S.A. por emissário de Alberto Youssef, entendo que não há nos autos, quanto a este ponto, elementos de prova idôneos à comprovação da interferência do acusado Fernando Afonso Collor de Mello na negociação... Na pautação penal número 1025, Ministério Público Federal contra Fernando Afonso Collor de Mello e outros. A prolação de édito absolutório. É inegável a verossimilhança da narrativa acusatória, conclusão a que se chega pela análise objetiva das peculiaridades que permearam a negociação em apreço, merecendo destaque. Primeiro, o súbito afastamento do Banco Santander das tratativas, liberando-se as partes para negociarem diretamente. Segundo, a conversão da proposta de aquisição dos postos de combustíveis pertencentes à DVBR para um contrato de embandeiramento sem qualquer alteração significativa dos valores propostos. Terceiro, a atípica concentração das negociações na pessoa do gerente corporativo da rede de postos, Demétrio Zacarias Diuana. Quarto, participação sobre assuntos relacionados à negociação a diretor com atribuições estranhas ao objeto da avença, José Zunis, igualmente indicado ao cargo pelo denunciado Fernando Afonso Collor de Mello. E quinto, a aposição de afirmação falsa sobre dado essencial no documento em que a proposta foi submetida à diretoria da BR Distribuidora, a diretoria executiva, o que culminou na celebração do contrato de embandeiramento com a DVBR. Contudo, não há nos autos, aqui nesse ponto,
elemento de prova que corrobore as afirmações feitas pelos colaboradores, no sentido de que o acusado Fernando Afonso Collor de Mello, por intermédio do codenunciado Pedro Paulo, tenha interferido nas negociações ou mesmo solicitado vantagem indevida para assegurar o acerto da avença nos moldes em que foi firmado, a qual, sem qualquer margem de dúvida, foi extremamente vantajosa para Derivados do Brasil S.A. Diante de tal vácuo probatório, ônus do qual não se desincumbiu o Ministério Público, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, no ponto e neste ponto, julga improcedente a pretensão acusatória com fundamento no inciso 7º do artigo 386 do mesmo Código de Processo Penal. Quanto aos contratos de construção de base de combustíveis com a UTC Engenharia, de acordo com a proposta acusatória, no ano de 2010, a BR Distribuidora, no âmbito de atuação da Diretoria de Operações e Logística, à época ocupada por José Zunis, celebrou 4 contratos de construção de bases de combustíveis com a UTC. Procedimentos esses que precederam essa contratação na modalidade de procedimentos licitatórios simplificados, ou seja, na modalidade de convite, vencidos pela aludida sociedade empresária por ter apresentado o menor preço entre os licitantes. Os elementos que aqui estão a ensejar a compreensão da ocorrência desses fatos de forma individualizada perpassam as seguintes circunstâncias. Primeiro, entre 28 de maio de 2010 e 16 de junho de 2010, foi deflagrado o procedimento para a contratação da construção de 2 tanques de óleo diesel e implantação de descarga centralizada para caminhão-tanque no terminal de distribuição de combustíveis Duque de Caxias, cujo contrato, no valor de R$ 53.950.000, foi assinado em 13 de julho de 2010. Segundo, entre 5 de agosto e 21 de setembro daquele ano, teve curso o procedimento de contratação da construção de novos canais flutuantes no terminal de distribuição de combustíveis de Manaus, na base de distribuição de combustíveis de Caracaraí, no estado de Roraima, e na base de distribuição de Orochiminá, Barix, no estado do Pará, cujo contrato foi no valor de R$ 125.452,09, firmado em 7 de outubro daquele ano. Terceiro, entre 27 de julho e 30 de agosto, tramitou o procedimento para a contratação da construção da nova base de distribuição de combustíveis de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre, Baçu 2, cujo contrato de R$ 166.800.000 foi assinado em 7 de outubro de 2010. E quarto, entre 23 de novembro e 14 de dezembro do mesmo ano de 2010, foi realizado o procedimento para a construção da base de distribuição de combustíveis de Porto Nacional, no estado de Tocantins, no valor de R$ 230.727.000, assinado em 2 de fevereiro de 2011. Ou seja, no interregno de aproximadamente 6 meses, a UTC firmou contratos com a BR Distribuidora que lhe geraram, pela execução das obras relacionadas, um faturamento de R$ 576.523.452,09, modalidade convite. Tal montante, nas palavras do colaborador Nelson Cunha Severo, correspondia à metade, praticamente, do orçamento de investimentos da BR Distribuidora, que era aproximadamente de R$ 1 bilhão, e aqui se chegou ao montante de 577 milhões.
embora não haja qualquer impedimento legal a uma mesma empresa sagrar-se vencedora em certames licitatórios consecutivos, seguindo-se a celebração dos respectivos contratos, porque apresentada a melhor proposta, conforme os critérios de julgamento pré-estabelecidos, o caso sob análise não retrata a mera coincidência, mas uma verdadeira trama deflagrada para atender a interesses escusos da UTC Engenharia S.A., confluentes aos do então senador da República, Fernando Afonso Collor de Mello, no que foi auxiliado por Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos. Com efeito, o colaborador, então presidente da UTC, Ricardo Ribeiro Pessoa, afirmou que foi procurado à época dos fatos por Pedro Paulo, os quais já se conheciam de outra ocasião, oferecendo-lhe um pacote de obras que seriam contratadas pela BR Distribuidora e que, caso concordasse com o pagamento de vantagem pecuniária indevida, poderiam ser direcionados à aludida sociedade empresária. Os detalhes da abordagem da proposta que foi aceita foram relatadas em juízo pelo aludido colaborador e reproduzo no voto esse depoimento tido em juízo, mencionando-se, portanto, que houve um acerto nas palavras do colaborador com Pedro Paulo, que o valor era um pouco maior, mas nós definimos um valor fixo pelos 4 contratos de em torno de 20 milhões a serem pagos mensalmente em parcelas fixas, não todas iguais, ao longo desse período, de acordo com o cronograma da obra. Afirma, portanto, em juízo o colaborador. O direcionamento do conjunto de obras, assim descrito, é confirmado também pela declaração em juízo do colaborador Nestor Cunhá Cerveró, que reproduz no voto e está nos autos. Como se infere das declarações, foi negociado o pagamento de 20 milhões de reais em favor de Pedro Paulo em parcelas mensais e consecutivas, o qual representava, por sua vez, os interesses do então senador da República, detentor de fato da capacidade de influenciar a tomada de decisões no âmbito das diretorias que lhe cabiam no arranjo político decorrente da promessa de apoio à coalizão formada pelo governo então eleito. Para evitar tautologia, reporto-me ao inteiro teor da análise desta matéria e do que consta também no item 2.1 deste voto. Com a anuência de Ricardo Pessoa, passaram-se as tratativas sobre as condições necessárias para a UTC sair-se vitoriosa dos procedimentos licitatórios simplificados que se seguiram, finalidade para a qual o denunciado Pedro Paulo proporcionou o contato direto do aludido empresário com o diretor de operações e logística da BR Distribuidora, José Zonis, o qual seria o responsável pelas contratações. Nos encontros realizados com o aludido diretor, Ricardo Ribeiro Pessoa solicitou a retirada de empresas de pequeno porte que seriam convidadas a participar dos certames, como forma de viabilizar a apresentação de propostas vencedoras e dar ares de licitude aos procedimentos de contratação. Teve acesso prévio à planilha de valores orçados pela BR Distribuidora para cada obra, o que permitiu-lhe a elaboração das melhores propostas. Pelo acesso a José Zonis, que lhe franqueou não só a possibilidade de escolher quais empresas figurariam como concorrentes nos procedimentos licitatórios, mas também os dados orçados pela BR Distribuidora e que serviriam como parâmetro para a escolha de propostas vencedoras, Ricardo Ribeiro Pessoa comprometeu-se a pagar 20 milhões de reais ao então senador da República, Fernando Afonso Collor de Mello, na pessoa de Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, utilizando-se para tal mistério dos serviços de Alberto Youssef, e reproduzo aqui detalhes e toda a inteireza das declarações prestadas em juízo por Ricardo Ribeiro Pessoa. Diz ele, entre outros pontos, esses pagamentos ocorreram em espécie mensalmente,
muitas vezes, umas poucas vezes, foi entregue diretamente a representantes do Pedro Paulo e ao próprio, e também através de Alberto Youssef, que quem detinha todo o Caixa 2 produzido pela UTC. Alberto Youssef era como uma espécie de, como eu sempre disse, era ele quem guardava todo o recurso ilícito que a UTC fazia. São palavras que reproduzo no voto, reproduzo o depoimento em toda a sua inteireza no voto e acrescento que a mesma dinâmica de indicação e realização de pagamentos em favor de Pedro Paulo na representação dos interesses do então senador foi reproduzida na declaração em juízo, ou seja, depoimento prestado em juízo, por Alberto Youssef, que detalhou como as ordens emanadas da UTC eram cumpridas. E detalho aqui todos os elementos do seu respectivo depoimento. Como se vê, a narrativa fática exposta na denúncia pela Procuradoria-Geral da República é respaldada pelos depoimentos prestados em juízo, que reiteraram sobre o crivo do contraditório as declarações que compõem as respectivas avenças firmadas com o Ministério Público Federal. Não se ouvide, porém, que somente declarações de colaboradores de forma isolada são inservíveis para fundamentar um decreto condenatório. É certo que entre suas vicissitudes não se pode deixar de reconhecer, ao menos ao meu modo de ver, que o Instituto da Colaboração Premiada teve inegável aptidão de desvelar estruturas criminosas até então inatingíveis, e é evidente que vem sendo alvo de contundentes críticas, centradas na forma como alguns procedimentos foram conduzidos, reduzindo, nada obstante, em precipitadas afirmações genéricas de descréditos aos propósitos do colaborador ao firmar a avença e consequente imprestabilidade do produto da atividade colaborativa. No caso, em análise, todas as declarações que transcrevo no voto, às quais agora me referi, foram reproduzidas e produzidas em juízo sobre o crivo do contraditório, submetidas ao que se denomina de contraditório direto e cruzado, ainda que diferido. Expressão essa, aliás, aludida pela defesa técnica do acusado, então senador da República. Feita essa digressão, entendo que os fatos aqui retratados não estão, de modo algum, sustentados tão somente nas declarações dos colaboradores, porque se encontram, porquanto se encontram, em consistente suporte com outros elementos de prova também produzidos sobre o crivo do contraditório. E cito, primeiro, relatório final do Grupo de Trabalho de Apuração instituído no âmbito da BR Distribuidora para analisar a forma técnica de procedimentos de contratação da construção de base de combustíveis, que é o UTC. 2. E-mails trocados entre funcionários da BR Distribuidora que corroboram detalhes da versão acusatória. Terceiro, documento em que é autorizada a deflagração dos procedimentos de contratações que foram adredemente direcionadas à UTC. Quarto, declarações prestadas em juízo por Ricardo Ribeiro Pessoa, declarações de Valmir Pinheiro Santana, funcionário da UTC responsável pela gestão financeira. Quinto, estas declarações de Valmir Pinheiro Santana. Sexto, declarações proferidas em juízo por Rafael Angulo Lopes. Sétimo, registros de entrada de Rafael Angulo Lopes e Adarico Negromonte Filho, subordinados de Alberto Youssef na sede da UTC Engenharia, em datas que correspondem ao cronograma de pagamentos declarados por Ricardo Ribeiro Pessoa e Valmir Pinheiro Santana. Oitavo, 8 comprovantes de depósitos realizados em favor de Fernando Afonso Collor de Mello e 1 comprovante de depósito realizado em favor de Gazeta de Alagoas.
encontrados no escritório de Alberto Youssef. 9º, informação policial número 52, 2015. Quem vota é o excelentíssimo senhor ministro relator, ministro Edson Fachin. Luiz Pereira Duarte de Amorim, diretor da Gazeta de Alagoas e da TV Gazeta de Alagoas, S.A., sociedades empresárias, que compõem a organização Arnon de Mello, da qual Fernando Afonso Collor de Mello é sócio, frequentava o escritório de Alberto Youssef. E 10º, registro de entrada de Luiz Pereira Duarte de Amorim na sede da GFD Investimento. No voto que distribuí a Vossas Excelências, faço o cotejo analítico da versão acusatória com o conteúdo de todos os elementos de prova, indicados para concluir pela comprovação da materialidade e autoria delitivas atribuídos aos acusados Fernando Afonso Collor de Mello e Pedro Paulo Bergamaschi de Noy Ramos, a autorizar a incidência do preceito secundário da norma esculpida no parágrafo 1º do artigo 317 do Código Penal. No entanto, embora a imputação seja também feita em detrimento do acusado Luiz Pereira Duarte de Amorim, entendo que o conjunto probatório produzido nos autos não permite atestar, com a certeza existente em relação aos demais corréus, a prática de ação volitiva voltada à afetação do bem jurídico tutelado pelo delito de culpação passiva, circunstância que impõe a prolação a ele, em favor dele, de juízo absolutório e apenas dele, nos termos do inciso 7º do artigo 386 do Código de Processo Penal. O quarto e último das imputações desse bloco primeiro acerca da corrupção, da corrupção passiva, senhora presidente, aqui também me coloco à disposição dos eminentes pares, porque eu estou afastando a imputação que foi feita à luz do contrato de gestão de pagamentos e programas de fidelidade com a FTC Cards Processamento e Serviços de Fidelização e as tratativas em torno da construção e locação do armazém de produtos químicos da BR Distribuidora em Macaé, Estado do Rio de Janeiro. Aqui entendo que a hipótese acusatória tem por base tão somente as declarações do colaborador Fernando Antônio Falcão Soares, as quais não foram reproduzidas em juízo, razão pela qual, e esse ponto de não terem sido reproduzidos em juízo, aliás, foi versado na tribuna hoje, razão pela qual constata-se, quanto a este ponto 4 do primeiro bloco, a insuficiência do conjunto probatório para a prolação de édito condenatório, tornando-se imperiosa, neste item específico, a absolvição de todos os acusados. Adentro agora, senhora presidente, no segundo bloco, que diz respeito à lavagem de dinheiro. Como relatei ao início desse julgamento, a denúncia também atribui aos acusados a prática do crime de lavagem de dinheiro previsto na Lei 9.613 de 1988. Em apertada síntese, de acordo com os fatos trazidos à baila pela Procuradoria-Geral da República, o acusado Pedro Paulo teria formado o que se denominou de Caixa Geral de Propinas, angariados no âmbito da BR Distribuidora, nas contratações já analisadas, mantido e administrado esse caixa por Alberto Youssef, a partir do qual foram realizadas movimentações no interesse do então senador da República, auxiliado por Luiz Pereira Duarte de Amorim, com a finalidade de atribuir áreas de ilicitude aos recursos espúrios. Acerca do delito de lavagem de dinheiro, no contexto de atos de corrupção, o Supremo Tribunal Federal assentou, por ocasião da ação penal 470, que a percepção de valor indevido por parte do próprio sujeito ativo do delito de corrupção passiva ou por interposta pessoa pode não configurar igualmente o delito de lavagem de capitais na modalidade ocultar. Concluiu-se naquela ocasião que a possibilidade de incriminação da autolavagem
pressupõe a prática de atos de ocultação autônomos do produto do crime antecedente já consumado. Isso está nos 6º embargos infringentes da ação penal 470, cito detalhes do julgamento no voto. Nesses julgados, dentre outros votos, o redator para o acordo, ministro Luiz Roberto Barroso, assentou, ressaltando que o recebimento por modo clandestino e capaz de ocultar ao destinatário da propina, além do esperado, integra a própria materialidade da corrupção passiva, não constituindo, portanto, ação distinta e autônoma de lavagem de dinheiro. E assim que tem se mantido a orientação desta Suprema Corte, inclusive na ação penal da relatoria de Vossa Excelência, ministra presidente Rosa Weber, na ação penal 694, cito, doutrina sobre esta matéria, especialmente dos ilustrados autores Gustavo Henrique Badaró e Pier Paulo Cruz Bottini. Pois bem, a partir dessa breve introdução sobre o crime de lavagem de capitais e das citações doutrinárias e jurisprudenciais que faço no voto, vamos diretamente aos fatos descritos na peça acusatória. E entendo, e disso versarei agora, que esses fatos bem evidenciam a prática efetiva de atos posteriores e autônomos que caracterizam, de acordo com o conjunto probatório nos autos, o delito de lavagem de capitais atribuído aos acusados, porque bem destacados no tempo e no modo de execução em relação ao delito anterior de corrupção passiva. Nada obstante, esse tenha se consumado logo na solicitação da vantagem devida, cujo efetivo recebimento, como se sabe, se constitui mero exaurimento da conduta que malfere a moralidade administrativa. Como visto, as vantagens indevidas negociadas no âmbito da BR Distribuidora, precisamente porque recebidas como contraprestação aos privilégios concedidos à UTC, na celebração de contratos de construção de base de combustíveis, foram recolhidas por Alberto Youssef e seus emissários e com este mantidas em depósito, o qual, por sua vez, disponibilizava os recursos a Pedro Paulo, à medida em que era demandado mediante a existência de saldo na conta corrente administrada por ele, pelo primeiro, como se instituição financeira fosse. Nessa ambiência, os atos de mera retirada de recursos por Pedro Paulo, Luiz Pereira, Duarte de Amorim, seja nos escritórios de Alberto Youssef, ou mediante entregas na sede da GPI Participações e Investimentos S.A., configuram o exaurimento do delito antecedente, sobre o que doutrina e jurisprudência não divergem. No entanto, a partir do caixa gerenciado por Alberto Youssef, atos de ocultação e dissimulação da origem ilícita dos recursos foram praticados, conforme detalho agora, um a um, os 4 blocos atinentes à lavagem de capitais, começando pelos depósitos fracionados de dinheiro em contas correntes. Conforme relatado por Alberto Youssef, por determinação de Pedro Paulo, uma série de depósitos dos aludidos recursos ilícitos foram realizados em contas correntes titularizadas pelo denunciado Fernando Afonso Collor de Mello, em valores inferiores aos estabelecidos pela Carta Circular 3.461 de 2009, a partir dos quais as instituições financeiras são obrigadas a informar o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Economia, como instrumento destinado justamente à prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Reproduzo no voto as declarações que foram proferidas em juízo. E digo, a forma como eram realizados tais depósitos em favor do então senador da República é também detalhada por Rafael Angulo Lopes, funcionário de Alberto Youssef, a quem incumbia tal tarefa, embora incumbisse a ele, não de forma exclusiva, reproduzo também no voto. De fato, entre as mais variadas modalidades de ocultação
da origem e localização de vantagem pecuniária recebida pela prática de delito anterior, o depósito fracionado da quantia em conta corrente em valores que não atingem os limites estabelecidos pelas autoridades monetárias e que impõem a comunicação compulsória dessas operações, é meio idôneo para a consumação de crime ou do crime em análise. E cito aqui ensinamentos da doutrina, dentre eles os autores que venho de mencionar. Ou seja, a conduta intencional de fracionar quantias de recursos em instituições financeiras tem por objetivo burlar... Na pautação penal, número 1025, Ministério Público Federal contra Fernando Afonso Collor de Mello e outros. Justamente para prevenir a utilização do sistema financeiro nacional para a prática do crime de lavagem de capitais, e aí cito a própria Carta Circular 3.461 do Banco Central do Brasil. Dentre os procedimentos previstos, encontra-se justamente a obrigação de comunicação por parte das instituições financeiras da realização de transações em valores superiores aos definidos no aludido ato normativo, o que revela aptidão de fracionamento intencional de depósitos com o fim de burlar tal fiscalização. Foi o que a segunda turma assentou por ocasião do julgamento da ação penal 996, que antes já citei. Na hipótese, as versões dos aludidos colaboradores são corroboradas por 8 comprovantes encontrados no escritório de Alberto Youssef em busca e apreensão realizada em 10 de maio de 2015, os quais atestam a realização de múltiplos depósitos em favor do então senador da República em dias seguidos, mas em valores inferiores a R$10.000 cada, como forma de evitar a comunicação compulsória das operações às autoridades financeiras, típico procedimento de lavagem de capitais, apto a ocultar o produto do ilícito antecedente. Com efeito, no dia 2 de maio de 2013, foram realizados 2 depósitos, e aí detalho um a um todos esses depósitos. Depósitos fracionados de R$ 1.500, R$ 9.000, R$ 8.000, R$ 4.000, ou seja, se somarmos em apenas 2 dias desses depósitos, como detalho no voto, via estrutura paralela de Alberto Youssef, disponibilizou ao então senador da República a soma de R$ 50.000. Quantia ser depositada de forma conjunta estaria sujeita à informação ao COAF por parte da própria instituição financeira, o que não ocorreu diante do fracionamento dos depósitos. O que se percebe nitidamente, imune à dúvida, é que os acusados se utilizavam de estratagemas para burlar a fiscalização sobre transações financeiras. Aliás, o que levou à decisão proferida pelo saudoso ministro Euri Zavascki, na ação cautelar 3870, deferindo o afastamento do sigilo bancário dos então investigados. Isso embasou o relatório 4, que institui a inicial da acusação, e a compilação dos dados bancários do co-réu Fernando Afonso Collor de Mello revela que tal prática era usual, ao menos desde o período em que foram iniciados os pagamentos relacionados aos contratos de construção de bases de combustíveis celebrados pela UTC Engenharia com a BR Distribuidora S.A. no ano de 2011, estendendo-se até o período abrangido pela quebra de sigilo. No período de janeiro de 2011 a março de 2014, foram identificados 713 depósitos. Repito, 713 depósitos de quantias fracionadas em contas correntes mantidas pelo réu, cuja relação indico um a um no voto que distribuí a vossas excelências. Todos esses depósitos estão detalhados no voto que distribuí a vossas excelências. E a análise desses 713 depósitos revela a intensa movimentação atípica de recursos em conta correntes titularizados pelo então senador da República,
cabendo destacar a título exemplificativo que, se somarmos apenas o mês de dezembro de 2012, chegamos à impressionante quantia, no mês de dezembro apenas, daquele ano, de 357 mil. E, portanto, depósitos neste mês em espécie nas contas do aludido parlamentar federal. Digno de nota que esse valor, à época, se aproxima da anualidade dos subsídios, então percebidos pelo exercício do mandato no Senado Federal, conforme consulta que fiz no portal da transparência daquela Casa Legislativa. Como visto, de forma contemporânea ao período em que foram realizados pagamentos da vantagem devida negociada com a UTC, a maior parte dos depósitos realizados em espécie na conta do então senador foram adrede fracionados, o que caracteriza o dolo de ocultar a natureza ilícita dos recursos, a viabilizar em momentos subsequentes a utilização como se lícitos fossem. No tocante ao acusado Luiz Pereira Duarte de Amorim, nada obstante tem a defesa técnica enfatizado a ausência de conhecimento sobre a ilicitude dos recursos originários de Alberto Youssef, o contexto probatório afirma amplitude cognitiva diversa e apta a caracterizar sua atuação dolosa nos fatos. Com efeito, conforme declarado pelo próprio corréu, Fernando Afonso Collor de Mello, Luiz Pereira Duarte de Amorim, além do principal executivo da organização Arnon de Mello, foi a pessoa a quem confiou a administração também do seu patrimônio pessoal, em especial a retirada de valores em espécie no escritório de Alberto Youssef. Exercendo as funções de diretor executivo da organização Arnon de Mello, o que proporcionava a Luiz Pereira Duarte Amorim o pleno conhecimento do faturamento das empresas e do montante utilizado para fins pessoais do acusado, em nítida confusão patrimonial, afigura-se contraditória a tese defensiva sobre o desconhecimento da origem ilícita dos recursos retirados do escritório de Alberto Youssef, mormente porque teve ciência da impossibilidade do trânsito de tais valores por instituições financeiras oficiais, o que lhe demandou a retirada pessoalmente. O alegado impedimento à realização de transações bancárias era limitado à esfera jurídica do acusado Pedro Paulo, não extensível ao corréu Fernando Afonso Collor de Mello, o qual não suportaria qualquer prejuízo no recebimento das transferências entre instituições financeiras, mesmo oriundas das transferências, ou os valores, melhor dizendo, de Alberto Youssef, caso os recursos tivessem, de fato, origem lícita. Aliás, a denúncia narra que, além dos depósitos fracionados realizados em conta corrente de titularidade de Fernando Afonso Collor de Mello, Alberto Youssef também se utilizou de instituições financeiras para depositar recursos em favor da Gazeta de Alagoas, por indicação de Luiz Pereira Duarte Amorim, o que demonstra que o óbice a utilização de meios oficiais para transferências de recursos não foi exatamente imposto por Alberto Youssef. A distinção do modus operandi empregado nos depósitos revela o propósito de ocultação dos valores por parte de Fernando Afonso Collor de Mello e Luiz Pereira Duarte Amorim. Com efeito, embora este fosse, de fato, o então senador, destinatário dos recursos, o único destinatário, os ingressos em sua conta corrente foram realizados de forma camuflada, mediante o fracionamento de valores, cuidado que não se teve em relação ao depósito em favor da pessoa jurídica no valor de R$17 mil, em razão do distanciamento que o ente fictício, por si só, proporciona a seus sócios e, portanto, assim justificando o ingresso de recursos. Há um tópico específico aqui nesse voto, que é o ingresso de recursos nas contas das sociedades empresárias, que analisarei mais adiante. Neste ponto específico, tem-se por devidamente comprovada
a prática do delito de lavagem de capitais por parte de Fernando Afonso Collor de Mello, no que foi auxiliado por Luiz Duarte Pereira de Amorim, mediante a realização de depósitos em espécie de valores fracionados em contas correntes de titularidade do primeiro em 42 oportunidades. A denúncia imputa a Luiz Pereira Duarte de Amorim ainda a prática do delito de lavagem de capitais em razão de depósitos fracionados realizados em contas correntes de sua própria titularidade. Embora as circunstâncias indiquem a probabilidade do aludido acusado ter sido também beneficiado com o produto do delito anterior, mormente em razão da ciência inequívoca de sua origem lícita, o conjunto probatório não permite tal afirmação com a mesma segurança proporcionada no que toca à atuação no interesse de Fernando Afonso Collor de Mello, o que impede, em relação a ele, a prolação de juízo condenatório neste ponto. Senhora Presidente, agora eu passaria ao segundo item do conjunto de itens atinentes à lavagem de capitais. São 4 itens, eu entraria no item número 2, são 18 e 23, eu creio que até em torno de 10 para as 19 devo concluir o voto. Nós estamos sem quórum, ministro. Pois os colegas não. Então, há uma estavam com circunstância necessidade obstativa. de... Julgar a ação penal aqui realmente não é fácil. Eu não sei, talvez Vossa Excelência se sinta mais confortável um pouco mais adiante para suspendermos? Vossa Excelência dirige os trabalhos, presidente. Eu estou à disposição. Então, de fato, ficamos sem possibilidade de dar continuidade. Tínhamos imaginado até às 18h30, ministro Fachin, mas não haveria condições, em função do quórum, de encerrar a coleta do voto de Vossa Sem Excelência dúvida, hoje. pois não. Continuamos, então, porque Vossa Excelência encerrou um dos itens. O primeiro dos itens do bloco atinente à lavagem de capitais. Faltam mais 13, depois o bloco inteiro atinente à organização criminosa. E aí, realmente... E, com efeito, a sessão da quinta-feira tem sido encerrada em torno desse horário, é mais que compreensível. E os colegas até me mandaram a necessidade de se afastar em função de compromissos outros, porque temos sempre mais ou menos observado às 18h30. Então, eu vou suspender o julgamento e daremos a ele continuidade com o término do voto, a complementação do voto do ministro Edson Fachin. Eu agradeço a presença de todos, desejo uma ótima noite, declaro encerrada a sessão. E fiquem os senhores advogados tranquilos, porque será o primeiro processo chamado na próxima quarta-feira.